Às 04h17 da manhã, uma explosão ecoou no céu de Tel Aviv, mudando completamente a percepção sobre a eficácia da defesa aérea israelita. Uma após outra, as linhas de defesa que durante décadas foram consideradas um modelo de poder tecnológico mundial, foram destruídas por ataques de mísseis balísticos, iranianos, mísseis voadores e drones kamikaze Shahed. Símbolos da segurança israelita, como o Iron Dome, o David's Sling e o Arrow 3, ruíram sob o impacto. O mito da cúpula impenetrável desmoronou-se num momento em que segundos valiam milhares de milhões. 47% das ameaças conseguiram ultrapassar a primeira linha de interseção apenas nas primeiras 3 horas do ataque, de acordo com a análise de imagens de satélite realizada por várias agências de defesa independentes no Zinereseiwa e na Alemanha. Trata-se de um fracasso sem precedentes. Isso está relacionado não apenas à escala do ataque, mas também à frequência com que ocorre. O Irão utilizou uma tática de saturação, lançando ataques simultâneos de diferentes altitudes e em diferentes direções, incluindo zonas mortas dos radares. Os mísseis balísticos penetraram no centro, enquanto o sistema de interseção lutava contra os drones. Não foi um bombardeio típico. Toda a arquitetura de defesa de Israel não conseguiu lidar com este teste. Em particular, durante os primeiros 15 minutos, uma das baterias do Iron Dome na área de Kiryat Gata foi completamente destruída. De acordo com relatos devido à sobrecarga do sistema, nesse momento, o operador do sistema de defesa antiaérea foi forçado a desligar a orientação manual e passar para o modo automático. No início, a mídia israelense tentou esconder o fato dos fracassos. No entanto, a imagem oficial foi rapidamente destruída por uma enxurrada de vídeos de cidadãos, bem como por publicações no Telegram e no X-Twitter. Um vídeo viral filmado da janela de uma casa residencial mostra 3 mísseis atravessando a cerca de Tel Aviv e atingindo diretamente um prédio de vários andares na área de Jaffa. O Irão não escondeu seus objetivos, os ataques foram destinados especificamente para testar o sistema de defesa antimísseis. Para avaliar o limite de resistência do escudo israelita, o lançamento foi realizado em rotas previamente preparadas, de acordo com um comunicado oficial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Das 1.200 ogivas, apenas 940 foram utilizadas e 243 foram deixadas em reserva como medida preventiva, e não por misericórdia. Muitos analistas ficaram chocados com o facto de Israel, apesar de todo o seu poder técnico, ter ficado desprotegido. Atualmente, não só Teherão, mas todo o mundo sabe disso. Em Bruxelas, até mesmo na sede da OTAN, reconheceram que o modelo israelita de defesa antiaérea multicamadas já não é inexpugnável. O sistema David's Sling, instalado nas aproximações sul de Jerusalém, foi um dos fracassos importantes. O Wall Street Journal informa que um ataque cirúrgico de um drone kamikaze desativou seu radar, deixando todo um setor sem defesa. Foi nesse momento que 3 mísseis balísticos Qiyam-1, fabricados pelo Irão, atacaram os subúrbios de Tel Aviv. É necessário destacar outro problema: a desorganização dentro das estruturas militares israelenses. Fontes dos jornais Haaretz e Ynet informam que, nas primeiras horas do ataque, a Força Aérea e o Sistema de Defesa Civil não trabalharam em conjunto. Isso causou atrasos na evacuação e a ausência de sirenes em vários bairros da capital. Anteriormente, esses detalhes não tinham sido divulgados oficialmente. Mas agora é impossível esconder, pois os destroços dos mísseis permanecem nas ruas e as listas de vítimas aumentam a cada dia. Além disso, os cidadãos de Israel se perguntam o que aconteceria se o Irã realmente decidisse lançar todos os 2.000 mísseis. Gostaria de saber a sua opinião sobre este episódio específico. Continua a acreditar que a tecnologia garante a segurança?
Se acompanha a análise de defesa ou simplesmente se preocupa com as questões de segurança no Médio Oriente, deixe um comentário. A sua opinião é importante. Afinal, a queda do Iron Dome não é apenas um fracasso estratégico, significa uma perda de confiança. Israel não pode mais contar com proteção aérea total. Além disso, essa constatação muda para sempre as regras do jogo na região. Veja o mapa. Tel Aviv, Ramat Gan Bat Yam e Rehovot, cidades outrora consideradas símbolos da força urbana e da estabilidade de Israel, agora parecem uma zona de guerra. Poucas horas após o poderoso ataque, ficou claro que os danos eram mais significativos do que as autoridades estavam dispostas a admitir. De acordo com um relatório publicado pela Human Rights Watch e pelo portal de notícias israelita N12, só em Tel Aviv, foram registrados mais de 480 edifícios, dos quais mais de 150 ficaram completamente destruídos. Outros 237 edifícios em Ramat Gan sofreram danos significativos em 3 áreas principais. A situação é ainda pior em Rehovot e Bat Yam, onde bairros residenciais estão praticamente destruídos. Os moradores locais chamam isso de Segunda Gaza. Além disso, não é de surpreender que a destruição, fachadas queimadas, janelas quebradas e infraestrutura inoperante tenham se tornado uma realidade cotidiana. Em vídeos gravados por testemunhas, é possível ver como as ambulâncias não conseguem ajudar as vítimas dos incêndios. Em um dos casos, a câmera de um drone registrou como os bombeiros foram obrigados a evacuar pessoas pelo telhado de um prédio de 9 andares devido ao fogo intenso e à fumaça. Apesar de todas as tentativas do governo de esconder a dimensão da catástrofe, a informação continua a vazar. Blogs privados, canais do Telegram e até contas do Instagram tornaram-se fontes da verdade. Apenas 2 dias antes do fim do ano letivo, uma publicação que mostrava a escola em Ramat Gan totalmente destruída teve mais de 3,2 milhões de visualizações. Os meios de comunicação oficiais, como o Canal 13 e o Kan News, ficaram numa situação difícil. Por um lado, a censura, por outro, a impossibilidade de ignorar o que é óbvio. Por fim, começaram a usar palavras neutras como danos locais e destruição limitada, enquanto fontes independentes afirmam abertamente Tel Aviv sofreu um golpe comparável aos bombardeamentos da Guerra do Jogo do Juízo Final. É dada especial atenção à destruição de infraestruturas críticas. Em particular, os ataques visaram centros de telecomunicações, estações transformadoras e subestações de distribuição de gás. Mais de 47% dos habitantes do centro de Israel ficaram sem eletricidade na noite de 14 para 15 de junho, por um período de 4 a 16 horas. Além disso, durante 3 dias, os 3 hospitais mais importantes da região, o Hospital Ibn Sina, em Tel Aviv, o Centro Médico Rabina, em Petah Tikva, e o Hospital Barzilai, em Ashkelon, ficaram praticamente paralisados. Não havia eletricidade, o abastecimento de água era limitado e os médicos tiveram de trabalhar com lanternas na testa. Além disso, é importante destacar a falha no sistema de alerta. O sistema israelense Tzava Adom não funcionou em alguns locais. Isso fez com que as pessoas não tivessem tempo de se esconder. Embora as autoridades locais chamem isso de falhas técnicas, ex-especialistas militares como Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar, já declararam publicamente que o sistema está sobrecarregado e precisa de uma atualização completa. As autoridades locais se mostraram ineficazes. Embora os municípios tenham pedido ajuda ao governo central nas primeiras 24 horas, os recursos do Tzahal concentraram-se na proteção de instalações estratégicas e na evacuação das proximidades do centro nuclear de Dimona. Como resultado, a infraestrutura civil ficou praticamente sem apoio. Além disso, a economia sofreu danos significativos.
Mais de 5.000 PMEs na zona atingida anunciaram a paralisação total das suas atividades. Após a explosão, várias lojas em Tel Aviv foram saqueadas no caos e os serviços de segurança simplesmente não compareceram. A onda de saques foi noticiada até mesmo pelo The Times of London e pela France 24. Parece que o Irão queria causar danos a instalações militares ou à defesa antiaérea. Foi uma destruição clara da infraestrutura da economia e, mais importante, do sentimento de segurança. Quando gritos de "Onde está o exército?" ecoam nas ruas da capital, fica claro que o país está tomado pelo medo. Não se trata apenas de uma derrota na guerra, é um problema social. Os israelitas já não consideram o seu país forte. Observa-se uma fuga em massa de inquilinos mesmo em bairros de prestígio. Os promotores imobiliários estão a interromper as construções e os investidores estão a desistir dos seus projetos. Além disso, se a situação normal permitisse esperar um rápido retorno à vida normal, isso seria impossível neste momento. A maioria das pessoas está a deixar Tel Aviv. Algumas partem para regiões do sul, outras abandonam completamente o país. Durante uma noite, todos os voos de evacuação para a Grécia, Chipre e Romênia ficaram completamente lotados. Isso já é um sinal de pânico. Quando se trata de guerra, há sempre diferenças entre ataques estratégicos e táticos. Além disso, ataques aos olhos e ao cérebro da nação representam uma tentativa total de decapitar a nação se os ataques à infraestrutura são um indicador de alarme. Foi exatamente isso que aconteceu no caso do ataque a importantes centros científicos e de inteligência de Israel. O primeiro a ser atingido foi o complexo Kiria, ou Pentágono de Tel Aviv, do Ministério da Defesa de Israel. Ninguém esperava que um míssil chegasse até lá devido à proteção reforçada e ao moderno equipamento de radar. No entanto, o sistema foi destruído pela balística iraniana. Fugas na rede interna das IDF afirmam que um dos complexos foi atingido pelo lado sudeste, danificando o centro de comando e comunicações. Imediatamente, começaram a circular rumores sobre falhas na segurança, especialmente sobre a possibilidade de fuga de informações confidenciais. O governo de Israel fez uma declaração discreta sobre danos insignificantes a um dos edifícios administrativos para acalmar a população. Fontes independentes como a publicação alemã Der Spiegel afirmam que os danos reais são muito maiores. O passo seguinte na cadeia foi um ataque à base da Unidade de Reconhecimento, 8200, conhecida como o Exército Cibernético de Israel. Esta unidade, conhecida em todo o mundo pelo seu papel na cyberespionagem, interseção de dados e desenvolvimento de programas maliciosos, foi diretamente alvo de um ataque com 2 mísseis Qadr-110. Um deles causou danos ao edifício do centro de computação, interrompendo o funcionamento das redes por várias horas. Especialistas militares, incluindo Eyal Bernstein, ex-funcionário da Mossad, acreditam que foi uma tentativa não só de destruir fisicamente o centro, mas também de cegar temporariamente toda a estrutura de inteligência do país. Ele também afirmou que um ataque dessa magnitude não era registrado desde a Guerra do Iraque. Mas a catástrofe ocorreu na noite de 14 para 15 de junho, quando o centro de pesquisa Weizmann, em Rehovot, foi atingido. Este centro não é apenas um local de ensino. Neste local, são realizados projetos científicos internacionais, financiados pela União Europeia. No momento da explosão, havia 12 investigadores num dos laboratórios, 3 dos quais eram da Alemanha e da França. Apesar de todos terem sobrevivido, o edifício ficou completamente destruído. O ataque ao Weizmann é um golpe contra a cooperação científica internacional e não pode ficar impune, afirmaram o Ministério da Ciência da França e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Bruxelas já suspendeu 2 bolsas anteriormente previstas para 2025. De acordo com dados do Haaretz, foram destruídos 45 laboratórios, 7 dos quais se dedicavam à medicina aplicada e às nanotecnologias.
Não só foram destruídos equipamentos no valor de milhões de dólares, mas também décadas de dados experimentais. Como a perda de amostras únicas significa que os projetos, se é que serão iniciados, terão de começar do zero, os cientistas comparam isso à queima de uma biblioteca. Além disso, ocorreu outro incidente, a invasão do edifício da Mossad na região de Herzliya. O edifício foi significativamente danificado no ataque, e as salas de servidores protegidas ficaram inacessíveis durante 36 horas. Enquanto as autoridades negam veementemente a fuga de dados, o representante especial da AIEA sugeriu: a cibersegurança está agora na agenda não só do Irão, mas também de Israel. A classe política israelita está em pânico. No Knesset, acirram-se as discussões entre a coligação e a oposição sobre quem permitiu a fuga das rotas dos mísseis. Por que os sistemas de detecção precoce não cumpriram os seus objetivos? Por que razão as instalações secretas não foram colocadas em regime de sigilo total? Enquanto isso, os cidadãos comuns se perguntam por que a Mossad, uma das agências de inteligência mais poderosas do mundo, ficou tão desprotegida. Além disso, onde está a proteção se ela não existe? Não foi apenas um choque para Israel. Foi um plano simples que mostrou que o Irão é capaz de agir em pontos específicos e em áreas amplas. Não se trata mais de um simples conflito, mas da demonstração de uma nova estratégia de guerra híbrida, em que um míssil pode atingir a confiança e não apenas edifícios. Em 16 de junho, Israel ficou à beira de um colapso energético pela primeira vez em muitos anos, quando mísseis atingiram a refinaria de petróleo de Haifa. Esta fábrica, a maior do país, produz cerca de 60% da demanda interna de combustível e exporta para países como Grécia, Itália e Coreia do Sul. Todo o equilíbrio energético do país foi destruído com um único golpe. As chamas envolveram os tanques de petróleo bruto. Uma fumaça preta subiu dezenas de metros. E as chamas podiam ser vistas a dezenas de quilômetros de distância. Os serviços de emergência não puderam ajudar, porque os ataques com drones atrasaram a liquidação das consequências em mais de 9 horas. O Ministério da Proteção Ambiental de Israel confirmou mais tarde que ocorreu o maior derramamento de petróleo desde 2006. Além disso, o maior campo de gás natural de Israel, Leviatã, na costa de Haifa, foi fechado. Foi tomada uma decisão urgente de evacuar todos os trabalhadores das plataformas de perfuração assim que chegaram informações sobre os ataques iminentes do lado iraniano. Isso significou que as exportações foram interrompidas para a Jordânia, o Egito e até mesmo parcialmente para a Turquia. As mudanças no setor energético ocorreram rapidamente. Em apenas 3 dias, os preços da gasolina subiram 28%. Várias estações de serviço na parte sul do país relataram a falta total de reservas. A escassez de combustível para a aviação obrigou as companhias aéreas a cancelar mais de 370 voos, e o aeroporto Ben Gurion suspendeu completamente a recepção de voos civis durante 48 horas, o que não acontecia desde 1991. O isolamento energético agravou a economia já enfraquecida. Muitas empresas israelitas que atuam na área de logística e exportação relatam prejuízos de milhões de dólares. Dezenas de navios aguardavam no porto de Haifa, que foi temporariamente fechado devido à impossibilidade de descarregar contentores. As falhas no sistema da Rede Nacional de Energia chamaram a atenção especialmente devido à avaria de uma das centrais de controlo de Ashkelon. Isso levou ao corte das linhas de transmissão de energia que alimentavam os hospitais centrais e as instalações de serviços essenciais do país. O Ministério da Energia de Israel realizou uma reunião imediata na qual estiveram presentes especialistas do ZEUA da Alemanha e Coreia do Sul. Consequentemente, foi criada uma reserva estratégica que deveria cobrir 60% das necessidades durante os 10 dias seguintes. No entanto, a eficácia da reserva foi significativamente inferior ao esperado.
devido a problemas de logística e armazenamento, segundo fontes da Reuters. O canal de televisão Al Jazeera informa que o Irão utilizou o efeito energético como parte de uma estratégia multifacetada. Os ataques visavam não só destruir infraestruturas, mas também desestabilizar o mercado regional de energia elétrica. Nesse sentido, o ataque foi bem sucedido, o preço do petróleo Brent subiu para os $96 por barril e as negociações de futuros de gás natural israelense foram temporariamente suspensas na Bolsa de Londres. Não foi só em Israel que houve um aumento dos preços e interrupções no abastecimento. Países vizinhos como a Jordânia e o Líbano relataram uma escassez temporária de combustível e no Egito aumentou a carga nas centrais elétricas internas. Israel, anteriormente considerado um fornecedor confiável, agora está sendo questionado. A questão humanitária requer atenção especial. Ondas de protestos nas regiões do sul do país foram provocadas por cortes de energia, falta de combustível e água. Em Ashdod e Tel Aviv, ocorreram manifestações contra a incapacidade das autoridades de satisfazer as necessidades básicas da população. Os manifestantes gritavam: "Nós pagamos impostos, onde está a proteção? Onde está o combustível para os geradores? E quanto tempo mais vamos esperar por ajuda?" A questão da segurança das reservas estratégicas também surgiu. Há informações de que alguns reservatórios de gás no sul de Israel não estavam devidamente protegidos e que, se os ataques continuassem por mais 2 dias, o país poderia ficar sem gás. Foram esses acontecimentos que mudaram a nossa percepção da ameaça. Apesar da tecnologia moderna, Israel enfrentou problemas com o ar e a energia. Até mesmo o cidadão mais apolítico agora compreende isso. As consequências financeiras desta guerra de 12 dias foram terríveis. De acordo com dados do Ministério das Finanças de Israel e uma análise do Bank Leumi, os prejuízos totais atingiram 12 bilhões dólares, incluindo a destruição de infraestruturas e indemnizações às vítimas, despesas com operações militares e a paralisação da economia. Mas se a situação não se acalmar nos próximos meses, esse valor pode facilmente chegar a 20 bilhões, estimam analistas da Bloomberg e do The Marker. Os dados digitais falam por si. Mais de 9.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas, 3.200 ficaram feridas em graus variados e 28 morreram. A reconstrução da infraestrutura e das habitações exigirá cerca de 5,4 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o fundo de compensação para 2025 é de apenas 2,6 bilhões de dólares. Isso levando em conta que outros 440 milhões ainda não foram pagos de compromissos anteriormente estabelecidos pela invasão de outubro de 2024. A crise financeira afetou todas as esferas da vida. Dezenas de projetos civis, incluindo a reparação de estradas, hospitais e escolas, foram paralisados. Os subsídios de desemprego e para idosos foram reduzidos em 18%. Em alguns municípios, começaram as demissões de funcionários públicos para equilibrar o orçamento. O sistema de saúde está sob pressão especial. Atualmente, o sistema de seguros de saúde israelita, que é um dos mais caros do mundo, não consegue atender às necessidades de milhares de vítimas. Já em julho, as seguradoras aumentaram as taxas em 40%. Devido à burocracia e à falta de financiamento, as pessoas que sobreviveram ao bombardeio agora não têm acesso a cuidados médicos básicos. As despesas militares estão a crescer rapidamente. Nos primeiros 4 dias do conflito, Israel lançou mais de 1.800 interceptores Tamir ao preço de cerca de 40 mil alhas cada. No total, foram gastos os 500 milhões de dólares em defesa aérea. Para reconstruir as bases das forças de defesa de Israel, modernizar os radares e comprar novos mísseis, serão necessários pelo menos os 3 bilhões de IAS em investimentos adicionais. Como resultado, Israel solicitou ajuda urgente aos EUMPA. Durante uma semana, Benjamin Netanyahu teve 3 conversas telefônicas com o presidente Trump, segundo o The New York Times.
foram discutidas opções para a concessão de um pacote adicional de ajuda no valor de os 6 bilhões de dólares no âmbito do programa de parceria militar. No entanto, a recuperação será longa mesmo que seja apoiada pelos EUANIMA. Atualmente, as agências internacionais de classificação estão a rever as suas avaliações. A Moody's baixou a previsão de estável para negativa e a Fitch colocou Israel em zona de risco caso o conflito continue. Não se esqueça dos negócios. Mais de 40% das pequenas empresas na região central do país entraram com pedido de falência ou suspenderam suas atividades. As lojas Schufersal e Super Farm relatam uma queda de 23% nas vendas. Em contrapartida, o comércio online cresceu 17%, mas a logística está a funcionar mal, os armazéns estão danificados, os entregadores não conseguem chegar à zona de bombardeios e as seguradoras recusam-se a segurar as entregas. O impacto foi ainda mais forte nas exportações. Contratos de defesa israelenses no valor de 2,2 bilhões de dólares foram cancelados ou alterados. Até que sejam recebidas garantias de estabilidade da produção, a Índia, a Grécia e as Filipinas congelaram as compras em andamento. Um grupo europeu suspendeu as negociações para o fornecimento de sistemas Iron Beam. Outra vítima é o mercado de trabalho. Desde o início da pandemia da Covid-19, a taxa de desemprego subiu para 9,3% em julho. Mais de 70 mil pessoas, incluindo da Europa Oriental e da Autoridade Palestina, foram forçadas a deixar o país devido à paralisação do setor da construção. As empresas em Israel queixam-se do incumprimento de contratos e da falta de mão de obra. Como resultado, a opinião pública está a mudar rapidamente. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Democracia de Israel, 61% dos israelitas consideram que o governo não é capaz de garantir a segurança e a recuperação. Outros 47% consideram que a demissão antecipada do chefe do governo é necessária. O país está à beira do abismo em termos econômicos. Israel deve pagar os 2,1 bilhões de dólares em títulos já em agosto. Isso leva a uma redução nas receitas orçamentárias. O imposto sobre o rendimento diminuiu 19%, as exportações de serviços de TI caíram 27% e as receitas do turismo diminuíram 83%. Analistas financeiros como Joshua Wilder e Nurit Cohen já descreveram o que está a acontecer como suicídio econômico em condições de pressão militar. Além disso, Israel pode enfrentar uma situação semelhante à crise da dívida grega no início da década de 2010, se o conflito continuar. Parecia que o pior tinha passado quando o último projétil caiu e o céu noturno sobre Tel Aviv ficou escuro e calmo. Mas o verdadeiro teste não começa no campo de batalha, mas depois dele, como costuma acontecer no Médio Oriente. Tendo perdido milhares de milhões de dólares em consequência de catástrofes militares e energéticas, Israel também enfrenta um enorme isolamento diplomático e estratégico. Desde o início do conflito, Israel tentou garantir o apoio da Jordânia, do Egito e da Arábia Saudita, importantes aliados na região. No entanto, o Al Monitor relata que a resposta foi extremamente cautelosa. Os países árabes evitaram interferir no conflito e limitaram-se a apelar ao cessar-fogo. O Bahrein, que assinou o Acordo de Abraão com Israel em 2020, também suspendeu a cooperação militar e técnica devido à pressão popular. Os países europeus que historicamente apoiaram Tel Aviv em questões de segurança mostraram-se cautelosos. A Alemanha limitou a ajuda humanitária à França, defendeu a desescalada de ambos os lados, e a Itália suspendeu os trabalhos sobre um novo acordo de intercâmbio militar. Os líderes da União Europeia temem a pressão dentro dos seus países, especialmente depois que as pessoas testemunharam a destruição de laboratórios, escolas e casas em todo o mundo. Washington não é o único parceiro ativo. Em seu discurso de 17 de junho, o presidente Trump afirmou: os Estados Unidos apoiam o direito de Israel à autodefesa, mas acrescentou:
É necessário impedir a escalada antes que ela ultrapasse as fronteiras da região. O Departamento de Estado enviou um representante especial ao Cairo e a Doha para tentar resolver o conflito e considerar a possibilidade de um cessar-fogo temporário. Mas os esforços diplomáticos enfrentam novos problemas. A questão palestina está novamente no centro das atenções. Israel foi criticado internacionalmente pelos ataques ao setor de Gaza após os ataques a Tel Aviv. A ONU informa que mais de 11 mil edifícios foram destruídos em Gaza, mais de 70% da população ficou sem água potável e a catástrofe humanitária atingiu um nível crítico. Graças a esta pressão humanitária, os órgãos internacionais deixaram de confiar em Israel. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch apelaram a uma investigação independente por ambas as partes que inclua os ataques a alvos civis em Gaza e Tel Aviv. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência, mas devido a divergências entre os Emirados e a China e a Rússia, mais uma vez não conseguiu aprovar uma resolução. Ao mesmo tempo, cresce a insatisfação no país. Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para exigir reformas, a demissão do governo e o fim dos conflitos armados em Gaza. Os protestos em Jerusalém, Tel Aviv e Haifa são acompanhados por bloqueios de estradas, confrontos com a polícia e detenções em massa. Isso lembra Israel em 1973, quando o governo do Yom Kippur foi fortemente criticado após a guerra e foi forçado a se reorganizar. Atualmente, a economia está paralisada. O isolamento internacional cresce e a segurança está ameaçada. Israel enfrenta uma crise de natureza militar, econômica, humanitária e diplomática. Tudo isso ocorre num contexto de ausência de uma tática clara de saída. O que acontecerá a seguir? Alguns especialistas consideram a possibilidade de um cessar-fogo temporário sob a égide do Catar e da Organização das Nações Unidas. Outros sugerem que pode haver uma escalada repentina no caso de um ataque a instalações nucleares do Irão ou de uma tentativa de eliminar líderes militares iranianos. Mas uma coisa é certa: a restauração da confiança da economia e da posição internacional levará anos, mesmo que os mecanismos se calem. Atualmente, a realidade israelense passou por mudanças. A era da segurança total sob o domo de ferro chegou ao fim. Está a surgir uma nova era na qual os israelenses terão que repensar suas prioridades de defesa e seu lugar na região.